Prezados seguidores e simpatizantes da doutrina espírita, a partir de 19 de abril, a Sociedade Legião Espírita volta a ter palestras presenciais na sua sede na Rua Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. Por cerca de 2 anos, as palestras públicas na casa estiveram interrompidas em razão da pandemia. Passamos a utilizar esse canal para seguir com a difusão de conhecimentos sobre a doutrina codificada por Allan Kardec, além de manter os nossos seguidores próximos. Então, a partir de 19 de abril de 2022, você não verá mais palestras inéditas aqui no canal todas as semanas no programa Legião Online. O acervo com todas as palestras apresentadas nesses 2 anos, além de outros conteúdos, entretanto, vai ficar permanentemente ao seu dispor, para você ver quantas vezes quiser. Basta procurar por Sociedade Legião Espírita no YouTube ou seguir o nosso canal. Fica o convite para que você vá à Sociedade Legião Espírita, assista presencialmente às palestras inéditas e, na sequência, receba o passe. Anota aí, a partir de 19 de abril, todas as terças-feiras, às 19h30, esperamos você na nossa sede, na Rua Vicente da Fontoura, número 1212, no bairro Santana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em nome da casa e de nossos palestrantes, agradecemos a sua preferência pelos nossos conteúdos. Até breve. Boa noite a todos. Como de costume, nosso regular encontro às terças-feiras da Sociedade Legião Espírita. Antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Criador da vida e dono de cada hora que ainda aqui dispomos, nós pedimos a sua bênção para que esses momentos possam transcorrer com tranquilidade, com paz, com harmonia. Que possamos fazer uma viagem ao fundo do nosso íntimo, que possamos fazer levantamentos e questionamentos que possam nos ajudar a crescer. Que assim seja. Queridos legionários, o nome da palestra de hoje é Somos Todos Legião, e não é à toa. Esta palestra da noite de hoje é a última palestra online. A partir do dia 19 de abril, nós estaremos com palestra presencial na nossa Sociedade Legião Espírita. Há muito a comemorar. Esperamos muito por esses momentos, esperamos muito para que pudéssemos chegar na nossa casa, para que pudéssemos nos ver novamente, para que pudéssemos nos abraçar novamente, e esse momento chegou. O formato da palestra agora vai ser um pouco diferente. Antes nós tínhamos o passe, após o passe nós nos dirigíamos ao salão, e lá era feita a palestra por 30 minutos. Agora nós vamos ter a palestra e o passe juntos. A palestra vai iniciar às 19h30. Portanto, peço que fiquem atentos a essa modificação, que é muito importante. Ao mesmo tempo que vamos ouvir as palestras presenciais, nós também, ao final dessa palestra, receberemos o passe. Então, peço que todos se atentem aos horários para não perder esse presente que a gente começa novamente a receber. Como todos sabemos, a Sociedade Legião Espírita, ela por um tempo, como a grande maioria das sociedades do comércio, da indústria, foi obrigada a fechar as portas materiais. Obrigada, obviamente, em obediência e respeito à saúde de todos os frequentadores. Agora estamos retomando as atividades, já temos passes presenciais, às quartas-feiras agora iniciaram-se os passes também, temos atendimento fraterno presencial, são só 2 fichas por enquanto na quarta-feira, mas são 2 fichas, um começo é sempre um começo. E o tema de hoje somos Legião, por quê? A nossa casa esse ano comemorar mais um aniversário. E graças ao bom Deus, graças
ao universo, nós estaremos com as nossas portas abertas nesse momento. E para comemorar tanto tempo de existência, tanto tempo de assistência, tanto tempo de auxílio espiritual, nada poderia ser melhor do que podermos estar lá presentes, partilhando e compartilhando as nossas experiências, os nossos dramas, as nossas alegrias com os nossos companheiros de legião. Afinal, somos todos legião. Nesse tempo que a nossa casa ficou com as portas materiais fechadas, ela não parou de trabalhar. Ainda que não tivesse um atendimento maior ao público externo, a diretoria continuou lá presente, o conselho continuou presente, nós tivemos vários trabalhadores, porque a casa, ela precisa se manter. A casa por si só, aqui eu estou falando da casa material, a casa por si só, ela não tem como ficar inteira, ficar em pé, se nós não tivermos a assistência material de trabalhadores abnegados. Continuou com o trabalho da sopa, aquele trabalho maravilhoso de assistência material aos necessitados. Continuou com o auxílio da ONG Mistura Aí, distribuindo alimentos aos necessitados. Continuou com paz, com atendimento fraterno online. Continuou com passes também, a irradiação que sempre aconteceu às segundas-feiras. A pessoa se comunicava através de e-mail e aí o atendimento era feito, a radiação era feita, segundas-feiras, à distância, mas era feito. Então, materialmente, sempre teve alguém lá dentro para dar esse suporte. Uma casa, uma sociedade, ela não se sustenta se ela não tiver os trabalhadores presentes. Nesse momento, é hora de começarmos a retornar presencialmente à nossa casa. Uma sociedade, ela só existe se os associados retornarem para sua casa, senão ela acaba se desfazendo. E nesse momento é um momento que a gente realmente precisa voltar, dar aquele abraço naquela casa, material e espiritualmente. Se bem que espiritualmente nós sempre tivemos o suporte. Quando eu lembro disso, eu estou com o livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Edivaldo Franco. É um livro que a gente deveria ter na cabeceira da nossa cama, porque ele nos lembra do dia a dia, de quanta falta de gratidão nós temos pelo que acontece. Nós normalmente nos lembramos de agradecer por aquilo que eventualmente recebemos, materialmente ou espiritualmente, mas nós dificilmente nos lembramos de agradecer as experiências que a vida coloca no nosso caminho. Nem sempre tão agradáveis assim, algumas vezes experiências até que bastante duras que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa superar, mas são experiências necessárias para cada um de nós. Quando a gente percebe que a tempestade se fez, que a nuvem está sobre a nossa cabeça, a nossa tendência é ficar meio desanimado, porque afinal de contas, a princípio a gente faz um inventário rápido e assodado e acha que, poxa, por que eu tenho que passar por uma tribulação desse tamanho? Afinal de contas, parece que eu sou uma pessoa de bem, eu tenho feito as coisas mais ou menos de acordo com os ensinamentos da doutrina e tudo mais. O que está acontecendo? E aí, de repente, quando a gente percebe a rede de apoio que se forma à nossa volta, quando a gente percebe mãos estendidas de todo lado, de pessoas que a gente não conhecia, de pessoas que a gente até teve um contato ou outro eventualmente, mas que não tinham assim um contato imediato ou algum vínculo afetivo conosco. Quando a gente percebe a
rede que se forma, a gente consegue entender realmente o tamanho do trabalho da espiritualidade. Porque a gente nunca fica abandonado, nunca fica abandonado. Quando a gente mais acha que está sozinho, que está afundando, que o barquinho já foi rio afora e não tem jeito mais, a gente consegue receber aquela rede de solidariedade, aquela rede de ajuda, aquela rede de apoio, aquela corrente de oração, que a gente realmente entende o que quer dizer a gratidão, o amor, a solidariedade, a lei universal da ação e da reação. E muitas vezes a gente está tão assustado com o momento que está passando, da tormenta que está se passando na nossa vida, às vezes uma doença na família, um problema familiar mesmo, uma momentânea discordância entre as pessoas de um mesmo grupo familiar. A gente está tão perdido, às vezes, com esse tipo de problema, olhando tanto em si mesmado, que a gente não consegue perceber a rede que se forma ao nosso redor. O olhar com olhos de ver é uma coisa super importante na nossa vida e é uma coisa muito necessária, porque a gente vai perceber que nunca está andando sozinho. Quando a gente começa a desenvolver esse tipo de visão, a gente começa a perceber o quanto a espiritualidade trabalha a nosso favor, o quanto a gente tem apoio, o quanto a gente tem usufruído de coisas boas e a gente acaba que não percebe. Esse livro, Psicologia da Gratidão, da Joana, ele nos aponta essas coisas, ele nos aponta a caminhada, né? Nos mostra a caminhada de nós, seres humanos, crus ainda, nessa trajetória, porque a gente está em aprendizagem. E a gente, normalmente, em aprendizagem, a gente acha que deveria ter sido melhor, ou poderia ter sido melhor. E a gente perde a oportunidade de usufruir das escolas, usufruir das lições que o dia a dia nos traz. E também, a gente, como diz aqui num dos capítulos da Psicologia da Gratidão, a gente também tem muitas fugas, muitos escapes psicológicos. A gente terceiriza sempre responsabilidades e gostaria de encontrar no outro aquilo que não fez ainda dentro do nosso próprio caminho. Isso tem a ver com somos legião. Porque somos legião de pessoas encarnadas e somos legião de seres desencarnados que estão por perto da gente e vibrando com a gente conforme vai o nosso pensamento, ajudando a melhorar a sintonia ou ajudando a piorar muito a sintonia de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. O somos legião, tanto somos legião enquanto legionários, quanto somos legião enquanto individualidade. Enquanto individualidade, a gente vai ter aquilo que tem para dar, porque cada um dá o que tem. Enquanto legionários, também, a gente vai ter aquilo que tem para dar, porque cada um dá o que tem. A gente tem uma sociedade que tem muitas pessoas abnegadas que trabalharam, muitas pessoas que passaram pela casa, que por um motivo ou outro acabaram saindo, ou que já desencarnaram, que foram realmente trabalhadores valorosos, que se colocaram à disposição. Nós temos pessoas encarnadas que trabalham, valorosas, que se colocam à disposição. Muitas vezes a gente ouve, mas eu não gostaria desse tipo de linha de trabalho. Só erra quem tenta fazer. Só erra quem coloca as mãos na massa.
E a gente pode ter certeza que errando a gente acerta muito mais do que não fazendo nada. Quando eu vi essa parte aqui da Joana, ela nos conta a história de um monge. Na verdade, como ela mesma diz, várias versões para a mesma história, mas a essência é igual. Estavam caminhando em direção ao monastério, um monge e os seus discípulos. Passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza, pelas águas, e ele se debatia, estava se afogando. Aí o monge, apiedado, correu para a margem do rio, introduziu a mão na água e retirou o escorpião, que já estava com a morte certa. Alegre por ter o salvado da situação, enquanto o trazia para o solo, o escorpião picou-lhe, produzindo uma dor bastante grande, que fez com que ele chacoalhasse a mão e derrubasse o escorpião na água novamente. Quando ele se deu conta que ele derrubou o escorpião na água novamente, ele correu, pegou um pedaço de madeira, entrou na água e retirou o escorpião lá de dentro de novo, salvando. E retornou seu caminho em silêncio, após o gesto nobre que cometeu. Aí um dos discípulos, surpreendido, falou: mestre, penso que o senhor não se encontra bem. A sua tentativa de salvar esse arraquinídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu um gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o senhor. Não seria natural que eu deixasse morrer em vez de intentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente risco de ser picado? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade: ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. A Joana nos diz que nessa historieta a gente encontra a superação dos conflitos, porque o monge não fez nenhuma tentativa de fuga psicológica, de transferir a responsabilidade para o escorpião, que, poxa, foi lá, tentou salvar, ainda ganhou uma mordida e ainda depois vou tentar salvar de novo, vou nada. Não, ele não fez julgamento. Ele foi lá, tentou salvar, foi picado, voltou e retirou de novo o bicho da água, sem julgamento, porque ele sabia que o escorpião reagiu àquilo que ele julgava ser uma agressão. Mas ele, monge, sabia que aquilo não era uma agressão, era uma forma de defesa do escorpião. E trazendo isso para a gente, para os nossos dias, trazendo isso para as nossas convivências humanas, muitas vezes nem tão humanas assim. Quando a gente leva a primeira o primeiro bote, vamos dizer assim, quando a gente leva a primeira decepção, a gente já foge para a nossa caverna psicológica e já tenta começar, mas também eu tentei ajudar e a pessoa não quis saber de ajudar, dar ajuda e ainda por cima me magoou, me feriu, falou mal, ou tomou alguma atitude que me deixou revoltado, magoado. Corremos para nossas cavernas e nos defendemos psicologicamente rapidinho. Somos legião, temos uma casa espírita de estudo, temos uma casa espírita de muito trabalho, temos uma casa espírita de muito acolhimento, temos uma casa espírita de muito aconchego lá dentro. Mas somos uma legião de seres encarnados. Cada um de nós no seu momento,
cada um de nós no seu passo de evolução, cada um de nós na sua trajetória, no seu caminho. Vemos coisas que adoramos, vemos coisas que gostamos, vemos coisas que não gostamos. O que nós fazemos? Qual a nossa atitude quando isso acontece? Nos retiramos, vamos procurar uma outra sociedade para depois de passados 3 ou 4 meses saber que vai acontecer a mesma coisa, porque todas as sociedades na nossa região encarnatória são feitas de seres humanos que têm essa mesma percepção, essa mesma linha de conduta. Ou quando nós percebemos que alguma coisa talvez não esteja assim exatamente do jeito que a gente gostaria, a gente aceita aquele momento, obviamente, se não for uma coisa grave, se não vai prejudicar toda uma coletividade, né? Mas se for aquela, eu escolhi a esquerda e talvez ele escolheu a direita, mas eu preferia que ele tivesse entrado pela porta da esquerda, em vez da porta da direita, então eu já não gosto mais. Então, qual a minha atitude? Aqui, eu vou deixar o escorpião morrer afogado só porque ele fez alguma coisa que eu não gostei? Ou eu vou usar toda a doutrina que vem me ensinando, que vem conversando comigo, que vem me explicando coisas para o meu crescimento e vou abraçar a minha casa, vou abraçar os meus companheiros de sociedade, vou fazer com que isso realmente frutifique? Porque, afinal de contas, enquanto a gente ficar nas firulas de eu magoei, eu fiquei decepcionado, a gente nunca vai criar nada nessa vida. Esses 2 anos de reclusão, não sei se dá para a gente chamar desse jeito, que a gente teve, a gente se acomodou muito nas nossas casas, nas nossas cavernas, nas nossas ocas psicológicas, mas agora é hora de sair delas, e agora é hora de tentar colocar em prática tudo que a gente viu, ouviu e leu e achou bonito e se dispôs a chegar e fazer uma coisa diferente, enfrentar diferente. Agora é hora da gente voltar para as nossas atividades diárias, agora é hora da gente mostrar somos legião, agora é hora da gente voltar para a nossa casa espírita, trabalhar, ajudar no que for possível, e aquilo que talvez a gente fizesse diferente, quando chegar a nossa vez a gente tenta fazer diferente, porque uma sociedade, ela é feita de alternância, e a alternância ela é feita de pessoas que se dispõem a fazer as coisas. É muito fácil a gente achar que ela vai ter que crescer, que ela vai ter que frutificar, que ela vai ter que florescer em casa, sentado, achando que alguém vai fazer por mim. Não, nós somos legião, nós precisamos retornar à nossa casa, nós precisamos retomar o nosso trabalho, nós precisamos arregaçar as mangas, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Estas palestras todas que a gente ouviu durante esse tempo todo, e eu tenho um agradecimento profundo a cada palestrante, foram palestras com ensinamentos, com temas que nos foram trazidos com uma delicadeza assim, de tocar o coração da gente, que essas palestras elas tenham repercussão dentro de cada um de nós, que elas nos tragam realmente frutos, vamos dizer assim, que a gente consiga voltar para nossa casa e colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vibrou. Somos legião, a legião está
lá fisicamente, esperando que a gente volte. A legião está lá espiritualmente vibrando por cada um dos seus legionários, para que voltem a casa, para que façam o seu trabalho. Nós somos convocados a esse trabalho há muito tempo e nós nos comprometemos com a casa há muito tempo. Tem coisas ali dentro que só nós podemos fazer. Não adianta a gente terceirizar, porque nós, legionários, somos legião. E se nós, legionários, somos legião, nós temos que continuar o nosso trabalho. E isso é uma tarefa, além de linda, muito séria, muito séria. Nós nos comprometemos, nós temos muito a dar. E a gente não pode esquecer do quanto que recebeu também dessa casa, do quanto que recebe dessa casa, do suporte que nós temos tido durante todo esse tempo. Voltando lá no começo, mesmo quando a gente acha que foi abandonado, mesmo quando a gente não consegue ver a rede de apoio que se faz ao nosso redor, quando nós estamos remando lá com o nosso barquinho, achando que estamos remando sozinhos, quando a gente for observar de verdade, a gente não está remando sozinho, tem toda uma espiritualidade carregando o barco, a gente está remando, mas a gente não está indo, alguém está nos levando, porque a gente fez por onde mereceu. Então, a gente precisa realmente colocar isso na nossa mente, a gratidão por tudo aquilo que a gente recebe e recebeu, tanto lá dentro da Sociedade Legião Espírita, quanto na vida que a gente vem recebendo. A gente precisa observar os nossos padrões de conduta, a gente precisa se educar para que a gente consiga ver realmente aquilo que a gente precisa, aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. E é uma escolha de cada um de nós, sim, cada um tem o seu momento, como o monge aqui, ele foi picado, mas ainda assim ele voltou e tentou resgatar. O discípulo dele estava num outro momento, achou que o monge não estava bem da cabeça, porque afinal de contas foi lá tentar ajudar, ainda recebeu uma picada, ainda foi lá e tirou o bicho de novo, para ser picado outra vez. E o monge, né, no momento dele, dizendo que o bicho reagiu àquilo que ele achou que fosse uma agressão, e reagiu por instinto. Ele sabia qual era a reação do bicho, e ele tinha que agir por amor, amor a todos os seres do universo. Que a gente tente lembrar dessa lição dentro da legião, fora da legião, dentro do nosso íntimo, fora do nosso íntimo, para que essa nossa última palestra online fique realmente gravado na nossa cabeça com essa história do monge e do escorpião, que sempre que a gente for picado, que sempre que a gente for agredido, sempre que a gente se sentir dessa forma, porque às vezes a gente nem sequer foi picado, nem sequer foi agredido, a gente simplesmente estava num momento tão volátil, digamos assim, que a gente se sentiu agredido, se sentiu picado. Sempre que a gente fizer isso, que a gente lembre dessa história do monge e tente observar em qual das fases que a gente está. Se está na do escorpião, se está no discípulo, se está tentando chegar na do monge, para que a gente realmente faça valer o nosso título de legião. Somos legião, temos uma legião que nos acompanha diuturnamente. Com isso, a gente encerra as nossas palestras online. É um período, talvez depois a gente venha retomar, não sei, mas esta é a nossa última palestra online inédita. De agora em diante, a gente vai retomar algumas, porque nós temos verdadeiras pérolas como palestras. A gente vai retomar algumas em algumas
alguns dias da semana, tudo vai ser avisado, obviamente, mas a partir do dia 19, às 19h30, já temos o primeiro palestrante, é o Fernando. Nós estaremos esperando por vocês lá na sede da Sociedade Legião Espírita, na Vicente da Fontoura, com muita alegria, com muita vontade de recomeçar, com muita vontade de rever os legionários que são legião. Com isso, a gente agradece imensamente a audiência de todos vocês e pedimos a Deus, Pai, que nos abençoe, que nos embale, aos bons espíritos que nos acalentem, que nos inspirem, as nossas famílias que se mantenham unidas, que a gente possa ter muito mais a agradecer do que pedir, que a gente aprenda muito mais a agradecer do que pedir. Agradecidos, então, por esses momentos, encerramos a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Foi um prazer estar com vocês, que cada um se sinta abençoado, que cada um tenha a sua alma acolhida. Muito obrigado, um abraço fraterno e boa noite.